Quais eram os sinais vitais que nós tínhamos antes, professora? Respiração, pulso, temperatura e pressão arterial. Só. Hoje, aliás, são 6, tá? Hoje nós temos a consciência, mas a consciência, ela ainda não está totalmente como um sinal vital, mas sim como um sinal coadjuvante. Por quê? Quando eu faço aquela pergunta lá inicial, para saber como o paciente está, para saber o que aconteceu, eu estou fazendo uma avaliação neurológica, mesmo sem saber. Então, não é necessário eu ser um neurologista. Não é necessário eu ser neurologista para poder entender se a pessoa está consciente ou inconsciente. Então, eu joguei aqui a questão da consciência, mas para vocês se atentarem que é algo que a gente faz mesmo sem ter os critérios necessários para poder avaliar. Até aí, tudo bem? Beleza, ninguém respondeu, então vamos lá. Então, quais são os sinais vitais prioritários que nós temos? Respiração, pulso, temperatura e pressão arterial. Professor, aumenta a letra, por favor. Em apresentação, oi? Fica melhor. Coloca os dados em apresentação, fica melhor para aumentar a letra. Para aumentar? Sim, coloca em apresentação, que eu acho que aumenta mais. Se não me engano, é F5. F5. Vamos lá, Tony Sullivan. Vamos ver se dá certo. Show, bacana. Melhorou? Alright. Então, vamos lá. Respiração, pulsação, ou pulso, temperatura, pressão arterial, tá? Ah, professora, a senhora não colocou pressão arterial. Não coloquei pressão arterial porque a aula de pressão arterial ela é completamente prática. Eu não tenho como apresentar para vocês nada de pressão arterial virtualmente. Então, é algo que a gente vai ter que se segurar um pouquinho, até eu conseguir estratégias para poder passar pressão arterial para vocês, ok? Então, respiração, pulso, temperatura, pressão arterial. Nós vamos ter consciência e dor. Dor já é sinal vital desde 2009, 2010. A dor é considerada o nosso quinto sinal vital. E a consciência, ela entra como sinal vital em primeiros socorros, porque é uma constatação que a gente precisa fazer para poder conseguir atender essa vítima. Respiração. O que a gente vai observar? Se a pessoa está respirando, óbvio. Tá? Ah, professora, como é que eu sei se a pessoa está respirando? Eu preciso ver o tórax dela, tá? Para ver se a caixa torácica ela está tendo essa expansibilidade. Ah, professora, não está dando para ver. Bota a mão próximo, nariz e boca, para ver se você sente alguma respiração. Ah, professora, não estou sentindo. Tenta colocar o ouvido para ver se você sente respiração, tá? Então, são essas 3 situações. Diante da pandemia do Covid-19, coronavírus, não instruo vocês nem tá colocando a mão, nariz, boca e muito menos o ouvido, devido à probabilidade de contaminação, tá? Devido aos aerosóis, certo? Então, bota a mão nos peitos da pessoa, bota a mão debaixo dos peitos, ou em cima dos peitos, ou abaixo dos peitos, onde está o diafragma, o finalzinho ali do apêndice tifoide, que você consegue ver a expansibilidade. Se subiu, desceu, ou fraquinho, ou fortinho, beleza. Tá respirando. Vamos ao próximo. Pulso. Nós temos vários locais onde a gente pode estar olhando o pulso da pessoa.
Nós temos o pulso aqui na mão, a gente vai ter que pulso, meu Deus do céu. Aqui, ó. Radial. Radial. Radial, pulso radial, tá? Que não é tão confiável, mas devido ser o pulso mais acessível, é o pulso que a gente ainda tem como primeira escolha, digamos assim. Tem pessoas que a palpação tem muita dificuldade de encontrar o pulso radial. Então, qual é o nosso pulso de primeira escolha? O carotídeo, tá? Caçem aí a carótida de vocês. Em algum canto vocês vão ter, tá? Que é a nossa artériazinha do pescoço. Então, dedo indicador, dedo médio, vamos procurar onde é que está tendo a pulsação. Para mim vai ser difícil encontrar porque eu estou falando, mas para vocês que estão caladinhos é mais fácil, tá? Encontrei. Vou dizer um negócio, mas deletem, tá? Vou dizer, vocês escutem e deletem. Até para a gente poder se suicidar, é necessário que a gente conheça de anatomia. Por quê? Cortar os pulsos não mata. Porque você vai cortar vasos. Você não vai cortar uma artéria de grande calibre. Você pode até cortar a artéria radial, mas ela não é de grande calibre. Então você não vai morrer. Você vai demorar muito para morrer, porque até que a artéria radial extravase todo o seu sangue, você mesmo já tem estancado por conta do medo. Mas se você vai para carótida ou para jugular, que são artérias mais calibrosas, que estão mais próximas do coração, aí o extravasamento de sangue é maior, você morre rapidinho. Certo? Deletei. Pulsação, indicador e médio na carótida. Não estou conseguindo a carótida, então vai para radial. Professora, eu não estou na radial, vamos para braquial. Vamos aqui para cima, tá? E aí depois eu mostro outros pontos que nós temos. Nós temos a femoral, aqui na virilha. Nós temos a poplítea, abaixo da panturrilha, tá? Nós temos a artéria plantar lá no pé. Então, nós temos vários pontos que a gente pode estar verificando essa pulsação. Mas os mais utilizados, radial, braquial, carotídeo. De preferência, o carotídeo. Beleza, de Creuza? Hello? Não vejo vocês. Será que todo mundo sabe e me deixou falando sozinha? Não, professora. Tranquilo, professor. Tá tudo aqui ainda. Fique de buena, estamos assistindo. De Eu boa. não vou aparecer na câmera para não assustar ninguém, né? Mas beleza. É por isso que o leão pega as presas pelo pescoço. Exatamente, para você ver como a natureza é sábia, né? E não só os leões, né? A maioria dos felinos, eles pegam a presa pelo pescoço, porque sabe que é o ponto vital. Então, por que que a gente mata os galináceos, né? As galinhas, pelo pescoço? Justamente porque é uma veia vital, é uma artéria vital. Então, partiu já era. O extravasamento de sangue é muito grande, em frações de segundos você bata as bielas. Mas não temos interesse nisso, porque a vida é linda, a vida é bela, a vida está para ser vivida, mesmo diante de todas as pandemias e todas as dificuldades das quais a gente passa todos os dias. Então, hashtag é bom viver. Outro sinal vital que a gente tem é a temperatura, né? Vocês sabem que o nosso sistema muscular Ixi, como ele chegou cedo.
Bem-vindo, Carlos. E devemos a honra da sua ilustre participação. Tava de ressaca, Carlos. Tá? Então, vamos lá, vamos retomar. O nosso sistema muscular, ele é termorregulador. Então, a gente precisa demais da nossa musculatura para poder fazer o nosso equilíbrio homeostático. Então, o que que acontece? A nossa temperatura corporal, ela varia aí em torno de 35, 36,5. Baixo disso, a gente tem um processo de hipotermia, acima disso, a gente tem um processo de hipertermia, ou a famosa febre, tá? Como, professora, que a gente mede a temperatura? Se a gente tiver um termômetro, show de bola. Nós temos os termômetros de mercúrio, que é aquele que tem a listrinha pretinha, prateada, como nós temos os termômetros digitais, que ele vai sinalizar e vai apitar quando tiver a temperatura corporal correta, tá? Mas mesmo com o tato, né, a gente observa se a testa está quente, se o pescoço está quente, se as axilas estão quentes, se as virilhas estão quentes, a barriga, que são pontos do nosso corpo que apresentam mais rapidamente essa mudança de temperatura, né? Pescoço, ou testa, o pescoço, abdômen, axila e virilha, certo? Então, respiração, como é que a gente verifica a respiração da pessoa? Pergunta que não quer calar. Oi. Hello. Da forma mais... Por favor. Vou repetir a pergunta, vou perguntar a pergunta novamente. Como que a gente observa a respiração enquanto sinal vital? Como é que a gente vai abordar uma pessoa para saber se o sinal vital respiração está presente ou não? Primeiramente, a gente não pode falar que está ferindo a respiração dela, porque senão ela vai, de certa forma, não vai respirar normalmente. E segundo, a gente tenta, por exemplo, dizer que está ferindo a pulsação dela, distrair ela, dizendo que está ferindo a pulsação dela e começar a contar as inspirações dela, de acordo, E tem a opção também de botar botar 1 a mão minuto. no Mas ombro, antes tipo, no disso, tórax. vamos começar do começo. Para eu sentir a respiração, eu preciso ou colocar a mão no tórax, ou acima dos peitos, né, na região peitoral, ou mais acima, ou na região do diafragma, beleza? Beleza. Essa foi a minha pergunta. Como que a gente sabe da presença ou ausência do sinal vital respiração? A gente pode fazer essa palpação na caixa torácica ou na região superior e inferior peitoral. Segundo, a gente pode colocar a mão na frente do nariz e da boca para ver se tem saída de ar, ou ao escutar, colocando o ouvido perto também, ou do nariz ou da boca, para a gente sentir os ruídos. Beleza? Ok. Ok. Para a gente poder verificar pulsação, a gente vai precisar dedo indicador e dedo médio nas principais artérias que nós temos. A carotídea, ou carótida, na região do pescoço. A braquial, aqui na região braquial, que fica perto de que articulação é essa? Qual articulação é essa? E ó. Cotovelo. Do cotovelo, tá? A gente vai encontrar a braquial aqui, nessa região, ou a radial, aqui próximo do polegar. Ah, professora, temos outras? Temos.
Nós temos a femoral, na virilha. Nós temos a poplítea, que é na panturrilha. E nós temos a plantar lá no pé, certo? Porque não se deve usar o dedo polegar, porque o dedo polegar, ele tem pulsação. Ele tem pulso próprio, justamente porque ele está acima da artéria, então ele tem pulsação. Então, quando eu coloco o dedo polegar, ele vai alterar automaticamente a minha contagem de pulsos, né? Que aí é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E ao invés de eu sentir a pulsação do próximo, eu posso estar sentindo a minha pulsação, né? Exatamente. E aí eu posso estar contando a pulsação do dedo, pensando que é a pulsação radial, e me atrapalhar todo. Então, vimos respiração, vimos pulso. Temperatura também é algo que a gente pode verificar com a ajuda do termômetro, que vai ser uma medição mais precisa. Nós temos 2 tipos de termômetro, tá? O digital e o de mercúrio. O de mercúrio é o da listrinha e o digital é aquele que vai apitar. Nós temos até um termômetro de chupeta para recém-nascidos, né? Onde a gente coloca a chupeta na boca da criança e aí a própria chupeta ela vai dizer quanto de temperatura que a criança tá pelo calor da boca. É bem interessante. E nós temos a pressão arterial, tem um termômetro auricular, nós temos o retal, tá? Que também nos ajuda. Professor, em que momentos a gente utiliza o termômetro retal? No caso de uma pessoa politraumatizada, no caso de um grande queimado, aí é colocado esse retal. E hoje nós temos o termômetro externo, né? Que é esse que está sendo bastante utilizado para medição da temperatura, né? Que é esse da testa, que a gente também está utilizando agora, que já está bem popularizado. E a pressão arterial é o nosso último sinal vital mais antigo, que ele é necessário que a gente utilize 2 ferramentas. A gente vai utilizar do pulso, tá? Ele precisa estritamente da verificação do pulso, é necessário que eu faça eu localize pulso radial, pulso braquial, e também utilize um equipamento chamado esfigmomanômetro, ou popularmente conhecido como tensiômetro. Deixa eu ver se eu tenho aqui o tensiômetro, que seria esse aparelho aqui. Todo mundo conhece o aparelho de pressão, né? É esse daqui. Que vai, à medida que a gente vai insuflando, ele vai fazendo uma pressão nas paredes arteriais. E quando a gente solta essa pressão, ele consegue mostrar, apresentar como que a pressão arterial dessa pessoa está. Mas o que é essa pressão arterial, professora? A pressão arterial nada mais é do que a junção do processo de sístole e diástole. Sístole e diástole juntas é o que nós temos como pressão arterial. O sangue que chega no coração e o sangue que sai do coração. Por isso que os parâmetros da pressão arterial, ela varia entre 2 números que estão na casa decimal, né? Geralmente, a pressão... Peraí. Geralmente, a diástole... Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Deixa eu só concluir para eu não perder o raciocínio. Peraí. A diástole, ela é maior do que a sístole, tá?
Por isso que nós temos a pressão assim, 12/8, 13/9, né? Quer dizer que a diástole é maior do que a sístole. E quando eu for falar de pressão, eu explico direitinho